Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço imensamente o pessoal que apareceu aqui, que está participando dessa videoconferência ou live aí com a gente. E a ideia é a gente discutir um pouquinho hoje o modo como a gente interpreta estudos clínicos, né? Como é que a gente olha para as evidências que saem nos bons estudos clínicos e aqueles que são um pouco mais frágeis, né? E como é que a gente consegue diferenciar um estudo que tem um poder, né, de alterar a conduta, que tem um poder de guiar a conduta clínica, né, em pacientes, e aqueles estudos que são mais frágeis ou que são mais iniciais e não devem, em hipótese alguma, ser utilizados para alteração, né, para nortear alguma conduta clínica, seja ela qual for, seja de que natureza for. E aí, para a gente falar um pouco sobre isso, né, como interpretar essas evidências, eu convidei o Dr. Felipe Nogueira, que é um amigo já, e assim, o Felipe, ele tem um background muito bom nisso, assim, ele tem uma discussão muito forte nesse campo de estudos clínicos, né, de evidências, de análise de estudos clínicos. O Felipe escreveu um artigo há um tempo agora, relativamente recente, né, Felipe, sobre os screenings para câncer de mama e câncer de próstata, e fazendo uma discussão muito importante sobre as evidências que a gente tem que sustentam, né, sólida, de maneira sólida, que sustentam a gente fazer rastreamento, né, fazer rastreio para câncer de mama, que são um pouco duvidosas essas evidências, e existem problemas aí. Então, eu recomendo que aqueles que se interessarem por esse tipo de assunto, acessem lá no link do post que a gente fez o convite para essa discussão, acessem os textos que o Felipe escreveu, os artigos ali, que com certeza vão contribuir muito para o entendimento dessas questões, assim, vai ajudar muito. E, Felipe, eu passo a palavra para você, peço que você fale um pouquinho da sua formação, né, o que você fez na época do doutorado e tudo, o que você tem feito, se apresentar um pouquinho para o pessoal, te conhecer um pouco. Claro. Então, tá aí. Obrigado pelo convite, Alisson. Eu sou Felipe. Minha área de formação eu sou bacharelado, fiz bacharelado e mestrado em informática na PUC do Rio. E como eu gosto de dizer para as pessoas, a época que eu fiquei maluco e fui estudar medicina sozinho, né? Isso acabou, assim, cortando a história, me levando a fazer um doutorado em medicina, né? Então, de fato, o meu doutorado eu uni um pouco das duas coisas, né? Apesar de que eu fui completamente orientado por médicos, né? Sem ninguém da área de informática de fato, apesar de que na tese a gente usou um pouco da informática para poder ajudar um grupo de pacientes no monitoramento, né? Da anticoagulação de um exame chamado NR nos pacientes com uma doença específica, doença que é abreviada de SAF, Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídico. Né, eu publiquei alguns artigos durante o doutorado, né? Esses são dois exemplos aí. O da esquerda seria o artigo referente à minha tese mesmo, né? E a gente conseguiu fazer aí a tese ficou um pouco de informática médica, um pouco não só de informática médica, uma parte um pouco mais olhando para o monitoramento da anticoagulação, né? Além disso, outra coisa que eu gosto é fazer divulgação científica, né? Como o Alisson falou, nessa revista do meio, né, Skeptical Inquirer, teve uma publicação minha de um artigo sobre rastreamento, né? Inclusive, algumas pessoas aqui, como o Eduardo, a Ângela, já participaram, né, de palestra de rastreamento que eu dei, mais ou menos baseado nesse artigo, né? E o rastreamento no último ano, de 2019, 2020, eu ao todo escrevi 4 artigos, né? Um, inclusive, junto com o Arne Migalski, que é do INCA, que ele é responsável pela divisão de rastreamento do INCA, né? Como outros exemplos, a entrevista que eu fiz com o Carl Hart, na esquerda, que são matéria da revista Skeptic. Então, divulgação científica desde artigos e palestras, mais ou menos essa palestra aqui, esse bate-papo, acho que entra nessa ideia da divulgação, né, científica. E no meio da pandemia, né, a gente está muitas coisas saindo, muitas informações saindo, as pessoas ficando com dúvidas, né? Às vezes a imprensa não faz a diferenciação do que é uma boa evidência e do que é uma evidência ruim, né? Então, a minha ideia aqui é tentar mostrar um pouco disso para vocês. Né, olhando artigos de saúde, eu vou mencionar uma história de 98, né? Não tem nada a ver com o Covid por enquanto. Em 98, esse médico aí chamado Andrew Wakefield, ele publicou numa das revistas mais prestigiosas da área médica, o The Lancet, um artigo onde ele tinha de 12 crianças, né, ele disse que 8 desenvolveram sintomas de autismo um mês após receberem a vacina tríplice viral, conhecida como MMR.
vacina para sarampo, rubéola e cachumba. O importante de mencionar esse artigo aqui é porque o número da amostra dele, né, 8 de 12 crianças, é muito pequeno para você poder fazer alguma conclusão de qualquer coisa, né? E, além de tudo, ele não comparou com crianças que não tomaram a vacina. Ele simplesmente tinha 8, 12 crianças que ele acompanhou ao longo do tempo, né? E ele chegou a essa conclusão. Mais tarde, né, 10 anos depois, a gente aprendeu que a história dele é muito mais complicada do que isso. Ele não tinha um dado ruim, ele mentiu sobre vários dados, tinha acordo com 5, né, dessas 8 crianças para processar a indústria. Então, assim, ele já foi com uma missão a priori, né? Não é assim que você faz pesquisa, você não vai com um resultado na cabeça, você quer, de fato, descobrir, né, aquilo, e o que ele fez foi o contrário. Eu tenho um nome, assim, um pouco provocativo para isso, porque, assim, quando você acompanha X pessoas ao longo do tempo e não compara com nada, isso é evidência anedótica, são anedotas, puramente anedotas. Né? A gente não consegue saber o que aconteceria com essas crianças se elas não tivessem tomado a vacina. Né? A vacina ela é normalmente dada entre 1 a 2 anos de idade das crianças. Os sintomas de autismo também aparecem mais ou menos nessa faixa etária. Então, é normal esperar, né, que algumas crianças desenvolvam sintomas de autismo depois de receber a vacina, um período depois. Se você ainda aumentar esse tempo de período, é muito comum. Né? Então, como é que a gente consegue ter um pouco mais de confiança nisso? A gente precisa de estudos controlados. Né? Desculpe, só mencionando, o estudo dele foi retratado, né, devido à fraude e tal. Ele perdeu a licença médica, apesar de que ele disse, está aí marcado em azul, na última página do artigo, ficou desapercebido pela mídia, né, e ele mesmo hoje se aparece como um cara contra o estabelecimento médico e tal, mas está bem escrito aí na última página que ele diz que não provou uma associação entre a doença proposta por ele e a vacina. Né? Apesar disso tudo, o artigo foi retratado porque ele mentiu sobre o dado. Os outros autores dele, os outros coautores do artigo não sabiam também sobre todas essas controvérsias que ele estava envolvido. Enfim. Então, como é que a gente poderia saber se vacinas, ou essa vacina em particular, causam no autismo? A gente precisa de estudo controlado. Né? E já foi feito estudo controlado, comparando crianças que foram vacinadas com crianças que não foram vacinadas. E não foram feitos apenas um estudo, foram mais de 17 estudos controlados em longos diversos países. Enfim, a vacina MMR não causa autismo. Não tem a menor evidência disso. Né? E o estrago está feito. As pessoas não se vacinam com medo de que essa outra vacina cause autismo. Né? O Trump, inclusive, quando assumiu, estava perto de assumir, se não me engano, fez esse tipo de comentário. As crianças tomam muita vacina, bom autismo. E hoje ele está desesperado por uma vacina para a Covid. Bom, o que são estudos controlados? A gente tem 2 tipos de estudos controlados. A gente tem o que a gente chama de estudos observacionais, que foram esses que foram feitos com a vacina MMR, para comparar com crianças que receberam ou não receberam a vacina. Né? E as pessoas, às vezes, entendem isso, acham que quando você fala que o estudo é controlado, envolve o placebo, envolve aquele grupo placebo. Existe uma pequena diferença entre esses estudos. Né? Então, basicamente, os estudos controlados, né, chamados estudos epidemiológicos, você tem 2 tipos, que seriam os observacionais, né, estudos que você não intervém, e os outros que são estudos randomizados. Os estudos randomizados seriam os estudos intervenção, seriam de fato o experimento da área médica, com pessoas, né, no caso. Então, vamos entender um pouco a diferença entre esses 2 tipos de estudo. Né? Eu vou citar um exemplo. Né? Terapia de reposição hormonal. Saiu esse estudo um tempo atrás, na década de 80 e 90, né, o Nurses Health Study. O que ele fez? Né? Ele tinha 127 mil enfermeiras e comparou as enfermeiras pós-menopausa, que faziam a terapia de reposição hormonal, com aquelas que não faziam. E ele chegou a uma conclusão que aquelas que faziam tinham 40% menos de infarto. Isso modificou, assim, foi uma notícia, um resultado meio bombástico, a ponto de vários médicos começaram a prescrever terapia de reposição hormonal. As médicas, na determinadas idades, começaram a se prescrever, a autoprescrição da terapia de reposição hormonal, por causa de que os efeitos os resultados eram tão promissores assim. Até que, alguns anos depois, perto dos anos 2000, se eu não me engano, saiu um estudo, de fato, randomizado controlado, né? O Human Health Initiative. Ele envolveu 16 mil mulheres e o estudo teve uma conclusão bem oposta ao primeiro, né? Que para cada 10 mil mulheres em um ano, a terapia de reposição hormonal aumentou e causou mais 7 infartos, mais 8 AVCs, mais 8 casos de embolias pulmonares e 8 cânceres de mama invasivo. Né?
Então, como é que a gente pode entender? Por que um estudo, né, está mencionando um efeito protetor e o outro um efeito danoso da medicação? Bom, a gente tem que entender o que é um estudo observacional, né? O que a gente e que tipo de cuidado a gente tem quando tem que interpretar a evidência, ou tirar a conclusão desses estudos, né? Então, um estudo observacional, os grupos, né, o grupo de mulheres que fazem uso de terapia de reposição hormonal e as mulheres que não fazem uso, eles já estão prontos, né? Os pesquisadores não modificam esses grupos, eles apenas coletam as informações. Então, as mulheres que já fazem uso, aquelas enfermeiras que já fazem uso, né, elas têm diferenças entre aquelas que não fazem, né? Então você tem que comparar, você vai no final compara esses grupos, você espera um tempo e compara, né? O grande problema é o seguinte, que as mulheres que já fazem uso de reposição hormonal, elas são bem diferentes daquelas que não fazem, mas, além da terapia de reposição hormonal, né? O primeiro motivo seria o status socioeconômico. As mulheres que fazem reposição hormonal, elas têm condições de fazerem reposição hormonal. Elas sabem, então podem ser mais bem informadas, elas procuram o médico mais vezes. Então, tem uma série de vieses, né? Elas são mais saudáveis, elas fumam menos. Então, o grupo que as mulheres naturalmente já faziam uso de reposição hormonal, eles estava melhor do que o outro grupo, sem ter relação direta com a reposição hormonal. E aí pareceu que a reposição hormonal era protetora, apesar de que não era, né? Como é que a gente faz para, de fato, entender qual que é o efeito de uma intervenção? A gente tem que pegar a nossa amostra, o mesmo grupo, e nós, os pesquisadores, formarmos os grupos de forma aleatória, onde que essas diferenças, status socioeconômico, idade, doenças pré-existentes, se fuma, se não fuma, vai ficar diluída entre os dois grupos, entre aqueles que vão tomar a medicação e aqueles que não vão tomar a medicação. E é isso que é o estudo randomizado controlado. Esse é, de fato, o experimento, né? Então, você, no caso da terapia de reposição hormonal, você teria um grupo definido para cada uma das mulheres de forma aleatória, se ela ia receber a terapia ou não. Você esperaria um tempo depois de acompanhamento para comparar os dois grupos, né? Esse estudo, né, o estudo randomizado Human Health Initiative, ele terminou 3 anos antes devido a esses efeitos, né? Eu acho que contrastar esses dois estudos mostra que a gente tem que tomar muito cuidado quando se informar em relação à prática clínica, né, a prescrição de algo, a adoção de uma terapia baseada no estudo observacional. Então, esses grupos são, entre aspas, iguais, né, ou qualquer diferença entre eles são diluídas, né, a não ser pela intervenção. É isso que você quer. Você quer, de fato, que a única coisa que se sobressai, esses grupos têm diferença, você possa concluir com algum grau de certeza de que é aquilo que você está estudando, que é a terapia de reposição hormonal, no exemplo. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre o que aconteceu aí na pandemia, né? Esse é um artigo que foi publicado sobre a hidroxicloroquina, também no The Lancet, associado com essa empresa chamada Surgisphere, que foi um pouco polêmico, né? Eles tinham 96 mil pacientes, um número grande assim, de pacientes já sugere que é um estudo observacional, não necessariamente vai ser, mas já sugere, né? Ainda mais numa pandemia, no meio de uma pandemia, você tem um estudo randomizado controlado, com 96 mil pacientes, é demorado de fazer, você não conseguiria fazer de forma tão rápida. E o que eles... a hidroxicloroquina vinha sendo prescrita, todo aquele boom, o presidente Trump, o presidente Bolsonaro falando sobre a medicação, e chega esse estudo dizendo que a hidroxicloroquina teria um efeito protetor, aumentaria a mortalidade e aumentaria o caso de arritmias. Bom, de novo, esse é um estudo observacional. Se você não controla direito quem está tomando a hidroxicloroquina versus quem não está tomando, se isso é, por exemplo, um critério médico, você tem um viés. O viés do tipo, o médico pode dar hidroxicloroquina só para aqueles mais doentes. Logo, eles têm mais chance de morrer. Quando você comparar os dois grupos, você vai acreditar que foi algum efeito da hidroxicloroquina, quando na verdade não foi. Foi um efeito de fato dos grupos serem mais doentes. A gente tenta fazer esse controle estatístico depois nas análises, mas não necessariamente todos os fatores são levados em consideração. Tem fatores não conhecidos que não tem como você, antes da análise, saber. Por isso que a gente precisa fazer estudo randomizado. Esse, de novo, também foi uma polêmica, porque os dados desse estudo foram questionados por vários pesquisadores, uma carta com mais de, sei lá, dezenas de pesquisadores, de estatísticos, epidemiologistas, enfim. O artigo também foi outro retratado de forma rápida. É curioso, né? Um estudo com 96 mil pacientes e só 4 autores. Né? Que empreendimento todo é esse que tem tantos pacientes e só 4 autores? Outras coisas que foram levantadas seriam o acesso aos dados desses estudos, que foram solicitados a Surgisphere, que é a empresa que tinha os dados, e ela não forneceu. Isso, em termos
a mídia foi um pouco crítica em relação a isso, e várias pessoas foram um pouco críticas em relação a isso, mas, sinceramente, na pesquisa médica, infelizmente, o dado é uma coisa não divulgada, né? Estudos de terapia com medicação, que normalmente são conduzidos pelos laboratórios, pelos fabricantes das terapias, não são liberados. Os dados são considerados proprietários, né? Parte do negócio comercial ali dos fabricantes. Né? Então, a gente tem que olhar para o estudo, primeiro analisar se ele é um estudo randomizado ou não, né? E mesmo assim, o estudo randomizado controlado, né, você tem que entender o que ele tem que medir. Né? Porque o que é interessante você medir no estudo? A gente quer desfecho clínico relevante. Né? Seria uma mortalidade geral, mortalidade total, all-cause mortality. A mortalidade da doença, está falando de pacientes com Covid, vamos medir a mortalidade da doença. Em outros casos, você quer medir o número de infartos, AVCs, embolias pulmonares, são eventos clínicos relevantes. Né? Contrastando aqui com outros desfechos, né, que não seriam tão interessantes assim. Por exemplo, no caso do coronavírus, a negativação da carga viral. Né, o coronavírus você detecta por um exame chamado PCR, que mensura a carga viral. Né? Como a gente vai ver no final, um dos primeiros estudos que surgiram sugerindo esses efeitos da hidroxicloroquina mediram carga viral, supostamente comparando entre o grupo que tomou hidroxicloroquina com o controle. Não é um desfecho muito legal. A gente não sabe se quem melhora primeiro de fato, reduz a carga viral primeiro. Né? Tem alguns casos em que a pessoa está com vírus inativo e o PCR ainda assim detecta. Então, é um desfecho, a gente chama de um desfecho intermediário, ainda não validado. Né? Por que é intermediário? Porque você espera que aqueles que negativam primeiro a carga viral tenham uma melhora clínica, mas não necessariamente isso é verdade. A gente não sabe se ainda está correlacionado bem. Né? Vamos ver outros exemplos aqui. Né? No caso de diabetes, por exemplo. As pessoas sabem que no caso de diabetes a gente olha para glicose sérica ou hemoglobina glicada. Né, para o tratamento de diabetes. O problema é o seguinte, quando você faz um estudo clínico avaliando a terapia, aquela medicação, e só olha para a hemoglobina glicada, você tem um problema. Você pode ter um problema. E esse foi o caso da rosiglitazona. A rosiglitazona foi aprovada baseada na hemoglobina glicada. Ela, de fato, diminuía a hemoglobina glicada dos pacientes. Ela tinha um efeito que se esperava dela, entre aspas. Ela reduzia a glicose sérica. Foi aprovada e muitos pacientes tomaram. Só que a gente não medica alguém com diabetes só para reduzir a hemoglobina glicada ou glicose sérica. A gente quer reduzir as complicações, os eventos clínicos, como infartos, AVCs ou mortalidade, causadas pela diabetes. O que aconteceu com a rosiglitazona foi quando foram feitos estudos clínicos medindo mortalidade, na verdade, a rosiglitazona aumentava a mortalidade cardíaca. Então, apesar de ela reduzir a glicose, ela causava mais morte do que ela deveria. Né? Então, esse já é um primeiro exemplo, né, em que mesmo numa pandemia com coronavírus, não é antiético você randomizar. Na verdade, a parte ética seria você, de fato, não prescrever um tratamento que você não sabe efeito de uma doença desconhecida, sem ser fora de um ensaio clínico. Se você não tem evidência ainda se funciona ou não, você deveria testar de forma randomizada, controlada, e não sair prescrevendo. Né? Outros exemplos interessantes antigamente, em 1980, 1990, depois de infarto, um tipo específico de arritmia, eram tratados com antiarrítmicos, com medicações como flecainida e encainida. E essas medicações, vários médicos utilizavam elas e poderiam comparar nos eletrocardiogramas em que essas arritmias estavam sendo evitadas pela medicação. De novo, entre aspas, a medicação fazia o que ela deveria fazer em prevenir as arritmias. Né? Muitos médicos nessa época acreditavam que era antiético randomizar os pacientes para os estudos, porque essas medicações com certeza salvavam vidas. Né? Como a gente vai ver numa imagem daqui a pouco, muito pelo contrário, né? O grupo placebo teve mortalidade menor do que o grupo que tomava os antiarrítmicos. Isso foi tanto a rosiglitazona quanto esses antiarrítmicos são considerados reversões médicas, eram práticas médicas já adotadas, em que foram baseadas em estudos ruins ou desfechos ruins, e quando saiu os bons estudos, foram revertidos. Né? Atenolol também é um outro exemplo. Atenolol é um remédio que baixa a pressão, mas ele também não reduz a mortalidade. Né? Então, a ideia é o seguinte, a gente não quer mudar apenas o número de um paciente. A gente quer mudar um número que, de fato, a gente tenha confiança de que, mudando aquele número, a gente conseguir impactar significativamente na vida do paciente. Ou que ele viva por mais tempo, ou que ele tenha uma melhora de qualidade de vida. Não simplesmente que mude o número no exame. Pior nos casos, né, dos antiarrítmicos, que os números eram modificados, mas era uma pista negativa. Né?
a glicose sérica estava sendo reduzida, mas não tinha nada que o médico poderia saber que o remédio causava um aumento de mortalidade. Muitos médicos, provavelmente nos antiarrítmicos, achavam que as medicações estavam salvando as vidas, e não estavam, né? Estavam matando mais gente, né? O curioso é que até a hospitalização pode ser um desfecho intermediário, né? A gente espera o seguinte, que tudo sendo igual, você não quer que uma pessoa se hospitalize. Mas alguns estudos mostram que a hospitalização ela vai na direção oposta da mortalidade. Então, tudo isso aumenta a complexidade daquilo que a gente faz. Assim, como é que a gente pode ter a confiança de que o estudo da quilaterapia é, de fato, conclusivo de que é benéfico, né? A gente tem que olhar com muito cuidado para o desfecho, né? Esse é o exemplo do estudo CAS, né? Como vocês podem ver na segunda linha. Na segunda linha, o grupo placebo teve 26 mortes, né, por todas as mortes, e o grupo das medicações tiveram 63. Né? De novo, os médicos achavam isso, antes desse estudo sair, achavam antiético randomizar os pacientes. Da mesma maneira, como a gente vai ver no final, o médico francês que começou a promoção da hidroxicloroquina, foi um dos primeiros, ele disse, claro, que ele acha antiético fazer estudos randomizados. Eu acho que tanto esse exemplo quanto o exemplo da rosiglitazona demonstra que não é antiético, né? Na verdade, é ético você randomizar e você pode até estar salvando vidas fazendo isso, porque você não sabe o efeito daquelas medicações, né? Bom, esse aqui é um artigo que, nesse paradigma da pandemia, muitas pessoas compararam a situação do coronavírus com um paraquedas. Você está no avião, o avião está caindo, e tem um paraquedas. Não existe estudo randomizado de paraquedas. Você pega ou não o paraquedas, né? Para mim, isso é uma falácia, chama-se falácia do espantalho, porque a situação não tem nada a ver com a situação do paraquedas, né? A maioria das práticas médicas são absolutamente diferentes, completamente diferentes, né, do paraquedas. Ela não tem a mesma probabilidade, né, pré-teste de funcionar tão bem quanto o paraquedas. E esse estudo mostra isso. O estudo analisou aí 35 intervenções médicas, onde autores médicos fizeram essa comparação como se fossem tão bons quanto paraquedas, a ponto de não precisar de ensaio clínico. Ele mostra que em vários casos, né, tinha até estudos clínicos mostrando efeitos negativos, né? Então, saíram alguns vídeos de WhatsApp de médicos falando sobre paraquedas, falando que é antiético, né? Então, minha posição, também sei a do Alisson, é que esse tipo de argumento não é muito bem válido na área médica. As práticas médicas são muito mais complexas do que um paraquedas caindo, do que um avião caindo, e você simplesmente botar um paraquedas, onde que a pré-probabilidade antes de você testar um paraquedas, né, é bem alta de que o paraquedas salve vidas, independente se você tem a evidência confirmatória de um estudo clínico randomizado. Ninguém vai fazer estudo clínico randomizado. De fato, seria antiético você fazer esse estudo. Mas não no caso de uma doença, né, por esses casos que a gente mostrou. Agora vamos falar, né, de estudos clínicos bons que foram feitos com o coronavírus, né? Esse na verdade, a gente não tem o dado direto, é um press release, né? É uma informação que saiu para a imprensa, mas é um estudo chamado Recover Trial. Eles estão testando inúmeras medicações, inclusive testaram a hidroxicloroquina. Um grupo tem hidroxicloroquina, tem o grupo placebo, né? E a gente pode ver que a mortalidade foi muito parecida entre os grupos, 28 dias de mortalidade. Teve um leve aumento no grupo da hidroxicloroquina, mas esse aumento não tem diferença estatística, como a gente diz, e também não teve diferença no tempo de intervenção. Muito provavelmente diferente, pelo menos em 28 dias, diferente daquele estudo The Lancet, né, que era observacional, que sugeriu o aumento da mortalidade. Esse estudo, a mortalidade aumentou um pouco, né, mas não teve diferença estatística. Aquele estudo The Lancet tinha sugerido um aumento de 30% da mortalidade. Bom, não foi um aumento de 30%. Muito provavelmente aquilo lá era viés, além de... se o dado era de fato real, se aqueles dados da Sogifir eram reais, eram muito provavelmente viés. Os médicos estavam prescrevendo hidroxicloroquina para os pacientes mais doentes. E a gente, quando tem um estudo randomizado controlado, com uma amostra significativa, com 1.500 pacientes num grupo, com 3.000 no outro grupo, a gente de fato tem uma confiança boa de que hoje a hidroxicloroquina não é eficaz. Teve outro estudo também da hidroxicloroquina para prevenção, para profilaxia pós-exposição, ou seja, aquelas pessoas que já tiveram contato com doentes coronavírus, esposa, enfim, recebiam hidroxicloroquina.
foram em torno de 600 pacientes, também não teve diferença no desenvolvimento da doença. Então, a hidroxicloroquina parece que, de fato, não funciona, como a gente esperava, né? A hidroxicloroquina ela não funcionou para diversos outros vírus, né? Então, a gente já esperava isso, né? E aí, o Recovery também teve um grupo que tomou um tipo de corticoide, né, o chamado dexametasona, com baixa dose, e, de fato, foi um resultado benéfico. A gente pode dizer que essa é uma droga que salva vidas, porque o estudo mensurou mortalidade geral em 28 dias. Esse é, de fato, um desfecho clínico que a gente quer ver, mortalidade geral. Por que mortalidade geral é importante? Eu não mencionei isso naquele slide de desfechos, talvez fique interessante entender agora. Eu posso ter um paciente com Covid, que normalmente morreria de Covid, mas eu faço uma intervenção e, ao invés de ele receber a causa da morte como Covid, ele recebe uma outra causa da morte. Então, eu posso estar simplesmente trocando uma morte para outra, mas como eu posso estar, de fato, causando mais morte. Então, olhar para a mortalidade geral é sempre o melhor desfecho, e foi isso que fez o Recovery. E é muito claro, a gente tem três subgrupos, os grupos de pacientes em ventilação mecânica, que foram os que, de fato, eles têm mais chances de morrer, eles tinham 40% deles morreram, no tratamento no grupo controle, no tratamento usual, chamado placebo, e, de fato, não é bem um placebo, porque esse estudo não é digamos, ele não é duplo cego, como a gente chama, mas é o tratamento usual. Um grupo fez o tratamento como se faz sempre, e o outro faz o tratamento que se faz sempre e recebeu mais dexametasona. E aí, nesse grupo da ventilação mecânica, no tratamento usual, em torno de 40% de mortalidade, no grupo da dexametasona, caiu para 29%. De fato, é um grande número muito bom. Naqueles que estavam só em oxigênio, a mortalidade era de 25% e passou para 21,5%. Bom, mas não tão bom assim, E aqueles não tão críticos, que eles não estavam em oxigenação, não teve efeito. E a gente pode observar que teve uma tendência de piora, A mortalidade era 13% e foi para 17%. Não teve diferença estatística. Talvez se o grupo fosse maior ou acompanhasse mais tempo, a gente poderia entender que aqueles pacientes não críticos poderiam ir pior com a dexametasona. Então, isso é interessante a gente ver que no paciente crítico, com ventilação, a dexametasona faz sentido a medicação. Talvez no grupo que não está crítico, sem oxigênio, não deve se utilizar a dexametasona. As pessoas já estão relatos de as pessoas saindo comprando dexametasona, faltando em farmácia, enfim. As pessoas estão falando de prevenção com dexametasona. Não, no estudo não mostra esse tipo de conclusão, muito pelo contrário. Está bem claro que a conclusão é efeito-benefício só no grupo crítico, no grupo que recebe oxigênio ou ventilação mecânica. Com essa diferença, a gente pode calcular aqui quantos pacientes a gente precisa tratar para ter um benefício, para salvar uma vida. Essa conta não é muito difícil, é o número necessário para tratar. A gente tem que pegar a diferença, o 40 menos 29, e pegar o 1 e dividir por essa diferença. E essa diferença diz que a gente precisa tratar em torno de 8 pacientes e meio, em ventilação mecânica, para salvar uma vida. É um número muito pequeno. É raro na medicina a gente ter números tão pequenos assim. Já quando você vê o grupo que recebe oxigênio, a gente precisa tratar em torno de 28,5, quase 30 pacientes. Um grupo um pouquinho maior, mas mesmo assim um bom número. Então a dexametasona provavelmente vai virar o tratamento usual na Inglaterra, que é da onde vem esse estudo. Já tem notícias de que já está sendo adotado como tratamento usual. E deve ser mesmo adotado. É um estudo muito bem feito e que permite a gente tirar essa conclusão que, de fato, a gente tem a primeira droga que salva vidas. Talvez valha a pena mencionar uma outra droga, eu não botei no slide, mas uma outra droga que vem sendo comentada, foi um estudo nos Estados Unidos sobre o Remdesivir, que é um antiviral. O Remdesivir, ele teve uma melhora, teve uma tendência de queda de mortalidade, mas não foi estatisticamente significativo. Talvez se acompanhasse por mais tempo ou o grupo fosse maior, talvez a gente veria essa diferença. Mas ele teve uma melhora clínica. Os pacientes que tomaram Remdesivir tiveram redução dos sintomas mais rápidos. Na média de 15 dias, passou para 11 dias. Seria uma medicação uso venoso, só paciente hospitalizado. E, além disso, comparando com a dexametasona, sem dúvida nenhuma, uma medicação muito mais cara. E ainda a gente não sabe se ela, de fato, salva vidas. O que eu acho que, olhando para frente, seria interessante a gente comparar o Remdesivir com a dexametasona e se tem algum ganho adicionando o Remdesivir na dexametasona.
Então, vamos lá, né? Eu mencionei esse estudo do recovery como uma coisa boa, um bom estudo, né? Então, vamos, com isso que a gente discutiu agora, vamos olhar para um estudo inicial. Foi o primeiro estudo que saiu, um dos primeiros, desculpa, não foi o primeiro, né? Da hidroxicloroquina, foi do Didier Raoult, um médico francês que ficou famoso, está publicando freneticamente sobre a hidroxicloroquina, sempre com a mesma conclusão de que é excelente, que é incrível, né, enquanto estudos bem feitos mostram o contrário. Então, esse foi o primeiro estudo dele, né, e eu acho que ele é o que não fazer. É uma aula dele do que não fazer em um estudo. Vamos tentar entender o porquê, né? Eu já botei esse gráfico no início. Esse gráfico já seria a análise do estudo, porque eu acredito que esse gráfico, muitas pessoas compartilharam esse gráfico sem analisar como que esse gráfico foi gerado. O gráfico tenta mostrar claramente de que são 3 grupos. Seria o grupo controle de preto, o grupo com hidroxicloroquina de azul, né, e o grupo com hidroxicloroquina e azitromicina, que é um antibiótico da classe macrolídeo, de verde. O que o gráfico tenta mostrar bem claro. Os grupos de hidroxicloroquina de azul e os grupos de hidroxicloroquina de azitromicina são melhores que o controle, né? Eu acho que essa imagem circulou no WhatsApp, eu recebi no WhatsApp, mas as pessoas parecem que só compartilharam essa imagem, né? Não foram analisar com cuidado como que isso foi gerado. Vamos fazer isso de forma rápida, assim, não demora muito a gente analisar, que a gente não pode confiar nesse estudo, né? Então, primeiro, né, os pacientes que eram tratados com hidroxicloroquina, eles ficavam no centro de Marseille. Os controles de vários outros lugares, né? Muito estranho isso daí. Segundo comentário, como que eles decidiram adicionar a azitromicina, a hidroxicloroquina? Eles não dizem. É simples, baseados dependendo na apresentação clínica. E não dizem mais além. Como é que a gente pode entender quando eles decidiram ou não? Qual o critério de inclusão para prescrever a hidroxicloroquina ou não? Né? Não fica claro. Então já tem 2 problemas, né? Agora vamos aos principais problemas. Eles tinham poucos pacientes, 42, mas eles só fizeram 36, a análise de 36. Né? Por quê? Está muito claro que eles excluíram 6 pacientes da análise, porque 3 deles foram transferidos para a unidade intensiva, para a CTI, e um deles morreu. Ou seja, os piores pacientes que vão, eles tiram da análise. Não é assim que se faz ciência, né? Imagina, vamos medicar 100 pessoas. Sobrevive um, a gente publica que 100% de resultado-benefício. Esquece todos os outros que morreram. Não é assim que se faz ciência, né? Você não pode excluir pessoas da sua análise, especialmente aqueles que vão piores, aqueles que foram transferidos para cuidados intensivos, aqueles que faleceram, enfim. Muito ruim. Além de tudo, né, como eu mostrei, o desfecho dele principal era a negativação do PCR, né? Aquela imagem lá, aquele gráfico mostra que foi benéfico, mas no arquivo suplementar, a gente pode ver, né, que como está marcado de vermelho aí, o grupo controle, só 4 dos 16 controles que tiveram uma mensuração do PCR de fato bem feita, né? Então, assim, é viés para tudo que é lado. Eles nem mediram o PCR, nem mediram a carga viral no controle. Então, como é que você quer dizer que o controle, um grupo teve negativação mais rápida se você não mede um deles, né? Então, assim, de fato é uma aula do que não fazer. Aí, recentemente, ele também publicou, o mesmo grupo do Didier Raoult, publicou uma meta-análise. Meta-análise é uma técnica que a gente usa para agrupar estudos parecidos, né, para a gente aumentar a confiança daqueles resultados. A gente pode dizer que tem estudos que são conflitantes, estudos que não são expressivos, então a gente junta todos eles num só. E eles tentaram fazer algo desse tipo, né, mas não é assim que você faz uma meta-análise. Né? A meta-análise que eles encobriram todos os desfechos possíveis, né? Desde proteína C reativa, que é um valor laboratorial, desde morte por evento clínico, carga viral, ou seja, inclusive o mesmo estudo é incluído diversas vezes na meta-análise. Não é assim mesmo que você faz uma meta-análise, né? Isso aí é uma pseudo-meta-análise, né? Você quer dizer que você quer usar... quando a gente faz uma apresentação de evidências, a meta-análise é colocada acima dos ensaios clínicos, né? Então, ele quer dizer que essa evidência dessa meta-análise é melhor do que o estudo do recovery, que é só um ensaio clínico, mas é óbvio que não. O recovery é um ensaio clínico bem feito. Isso aqui é uma pseudo-meta-análise. Isso aqui não serve para nada. Ele só quer dizer que fez uma meta-análise e dizer, olha, eu fiz o melhor método possível. Mas o melhor método possível, feito de forma porca, não vai te dar a melhor resposta possível, né? Você quer, de fato, ciência, pesquisa médica, você quer aumentar a sua confiança
nos seus resultados. Você quer minimizar todos os vieses possíveis para que você tenha confiança naquele resultado que você chegou. E não o contrário, você não vai pesquisar com o resultado em mente. É isso. Se alguém quiser aí mandar um e-mail, fica à vontade, filipe.nogueira@gmail.com, meu Twitter, @FelipeJackNog. A gente pode, Alisson, comentários, perguntas.